O consumo da erva mate tem crescido muito nos últimos anos. Tradição entre os gaúchos, o chimarrão não é apenas uma bebida, mas uma cultura. Quase todo gaúcho entende de chimarrão, mas será que todo mundo sabe sobre a erva mate que é utilizada? Como ela é produzida? Por que umas têm gostos mais amargos do que outras? E o que pode ser feito para melhorar a qualidade da erva mate? Hoje nós vamos conhecer um projeto de pesquisa que tem como objetivo encontrar um método de produção mais eficiente da erva mate. Produzir mais em menor tempo e com maior qualidade. A produção de mudas de erva mate de boa qualidade está entre os maiores desafios do produtor. Quer saber qual foi o método escolhido pelos alunos do projeto de pesquisa aqui da UPF? Então fique com a gente, porque o Universidade Aberta está só começando. O projeto Prospecção, Caracterização e Propagação de Potenciais Plantas Matrizes de Erva Mate tem como objetivo utilizar a estaquia como alternativa para a obtenção de mudas de erva mate de qualidade em menor tempo e com menor custo. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor em agronomia Alexandre Augusto Nienov. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Hoje somos 7,6 bilhões vivendo no planeta Terra. Em 2050, a população mundial deve chegar a quase 10 bilhões de pessoas. É muita gente disputando espaço em um planeta que não tem mais para onde crescer. Mas o maior problema do crescimento populacional é produzir alimento para alimentar tanta gente. E aí que entra a pesquisa, que vem superando o desafio de produzir mais em menos áreas e com menos impacto ambiental. Quando a gente fala em pesquisa, a gente está considerando que todas as etapas, né, da produção de alimentos, desde lá na propriedade, dentro da propriedade, até chegar na mesa, na nossa mesa, na mesa do consumidor final. Isso, né, depois que o alimento é produzido, ele tem que ser transportado, muitas vezes tem beneficiamento, às vezes é industrializado, entra na fabricação de outros produtos, né? Então tudo isso, armazenamento, tudo desse contexto até chegar na nossa mesa, às vezes fica um tempo lá na prateleira, isso tudo precisa de pesquisa. Cada vez mais empresas e instituições têm se especializado no melhoramento de cultivares, que nada mais são do que as sementes de alimentos para cultivo. É que com o aumento da população, o território para cultivo de alimentos diminui gradativamente. Além disso, as mudanças climáticas e a necessidade de produção rápida só aumentam o desafio para os pesquisadores. A Kênia é pesquisadora em uma empresa de melhoramento genético e fala do trabalho desenvolvido para garantir mais produção e com mais qualidade. Então nós buscamos, além da produtividade, a resistência a doenças, fungos, né? A adaptação a diversos climas, porque nós produzimos aqui, Rio Grande do Sul, Paraná, que é mais o sul do país, e produzimos também no Cerrado, que é Minas, Goiás, Distrito Federal. Então, os trigos têm que ter uma ampla adaptação, assim como as outras cultivares também. Então, é nisso que a gente foca. Não só produtividade, mas também resistência às doenças e uma adaptação aos diferentes tipos de clima, né? Pensando também na qualidade industrial. Além da produção para o mercado interno, o Brasil produz também para mais de 150 países de todo o mundo. Está em terceiro lugar entre os países que mais exportam alimento. A soja, o milho, o café e a cana-de-açúcar são os cultivares que mais se destacam. E isso tem segurado a economia do país. Sem o setor do agronegócio, o país teria deixado de faturar mais de 1 trilhão nos últimos 20 anos. Quando a gente fala em produção de alimentos, a gente sempre dá um destaque ao Brasil. O Brasil é uma referência mundial em termos de produção de alimentos. Muitas tecnologias de produção, né, o Brasil é referência no mundo todo. E da onde que vem o sucesso dessa agricultura, da produção de alimentos? Por que eu falei o Brasil? Porque é um exemplo que a gente tem, né, de sucesso nessa área da agronomia, de agricultura, pecuária, de produção de alimentos. Por quê? Porque todo esse sucesso veio da pesquisa. A pesquisa foi fundamental para a gente ter uma produção de alimentos capaz, né, de atender essa demanda hoje que a gente tem no mundo. Professor, nós estamos falando aí da agricultura, né? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. De hoje.
de novo voltando, né, agora com o nosso novo cenário, novos blocos. Isso. A reportagem fala dessa questão da agricultura e do impacto da agricultura no Brasil e, por outro lado, do impacto da produção, do consumo, na própria maneira como a agricultura é feita. Como é que a erva mate, que não é essas culturas mais conhecidas, né, trigo, soja, café, como é que a erva mate é impactada por essa relação entre consumo e produção nos últimos anos? Bem, a erva mate, ela é uma espécie nativa do país, ocorrendo nas regiões acima de 500 metros de altitude do bioma Mata Atlântica. Então, praticamente, pode-se dizer Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no Brasil, leste do Paraguai e o norte da província de Misiones, na Argentina. São as regiões, a erva mate é endêmica, ela só ocorre nativa nestas regiões. Ou seja, no resto do mundo, se alguém quiser erva mate, tem que plantar. Tem que plantar, exatamente. Inclusive o Uruguai, que é se diz que 85% da população uruguaia, ela consome mate. Mais que nós consumimos, possivelmente. E compram totalmente, principalmente importam do Brasil. Isso que eu ia dizer. Então, essa natureza da erva ser nativa dessas nossas regiões, certo, nos torna grandes importadores. Exportadores, exatamente. E nós, Argentina, vamos dizer assim, que talvez a Argentina, sob o ponto de vista tecnológico, tem dado uma importância há mais tempo e conseguido melhores resultados. E nós, mais recentemente, através da Embrapa, no estado do Rio Grande do Sul, a Emater, enfim, estamos tentando melhorar a qualidade com que nós produzimos a erva mate. Mas ela é uma espécie nativa, consumida sempre pelos indígenas, né, na sua fase inicial, e que é uma forma de exploração extrativista, e ainda, de certa forma, em algumas regiões acontece dessa forma. Seria correto dizer, então, por exemplo, que nós, durante muito tempo, fomos só colhedores de erva mate. Exatamente. E, na medida que houve a chegada dos espanhóis no nosso continente, em contato com os índios, e vendo que essa planta dava mais força, mais energia no trabalho, na guerra, os espanhóis começaram também a consumir, e dessa forma ela foi se difundindo basicamente pelos países de língua espanhola, muito mais do que na área em que os portugueses colonizaram o Brasil. Até porque a região sul do Brasil tem toda aquela discussão no Tratado de Tordesilhas, uma hora pertence a um, outra hora pertence a outro. Justamente. Então, por muitos anos, como era uma área muito grande, que era exatamente a área de ocorrência da araucária, né? Então, nós tínhamos aí uma grande cobertura de araucária nativa e a erva mate crescia embaixo da araucária. Trazida por quem? Pelos pássaros, roedores que vinham em busca do pinhão e, ao mesmo tempo, se alimentavam dos frutos da erva mate e vai disseminando isso. No início do século passado, quando nós começamos a explorar a araucária como madeira, né, e mais a expansão da agricultura, da pecuária, que nós vamos retirando a araucária e vendendo, automaticamente também nós vamos reduzindo a área que existia de extrativismo da erva mate. Então, inclusive, por exemplo, essas outras culturas que nós citamos na reportagem, como trigo, soja, também ocasionaram a retirada das árvores? A necessidade de produzir alimentos, no caso, são alimentos exóticos, não são alimentos nativos. A nossa base da alimentação, tanto de frutas, verduras, grãos, são, no mundo inteiro, basicamente, de espécies não nativas daquela região onde ela é consumida. E no Brasil não é diferente. Então, a plantação e a produção de uma cultura não nativa acabou interferindo na produção de algo que é nativo. Que é natural que acontecesse com o aumento da população, a necessidade de produzir mais alimentos. E vendo que a população aumentando no final do século, final do Império, início de República, há uma necessidade maior da madeira. E a madeira disponível era a araucária.
E isso teve repercussão, claro que na araucária, que hoje se diz que teria menos de 2% da área original, que nós tínhamos 520 mil quilômetros quadrados de araucária e, portanto, a mesma de erva mate. Se hoje há menos de 2%, consequentemente, na ativa nós também temos menos de 2%. E aí vem a preocupação com o resgate genético desse material, né, que nós e outras equipes de pesquisa têm sido estimuladas a trabalhar, tentando manter esse material genético, né, resgatar esse material genético que ainda existe. Então, hoje, aquela erva que a gente compra no mercado, existe uma distinção. Existe uma erva que é nativa ainda, ou seja, que nasceu e cresceu por conta própria, mas já existe uma erva mate que é plantada, cultivada. Que é chamada cultivada, isso. Então, pensando assim, quem é o maior produtor de erva mate processada? É o estado do Rio Grande do Sul, que é, junto com Santa Catarina, os maiores consumidores. E nós temos maior produção de erva mate plantada, cultivada. A erva mate, em maior quantidade nativa, ela vem do Paraná. Uma parte da região do Paraná, uma região sul, mais ou menos, do estado, que ainda está muito bem conservada, sob o ponto de vista ambiental, é onde existe a maior quantidade de plantas de erva nativas, né? E aí, dali, então, vem para o Rio Grande do Sul parte do que é feito o processamento. Porque qual é a diferença? A erva mate nativa, ela tem por característica ser uma erva mais suave, por estar numa condição de plantas mais sombreadas, às vezes no meio da mata, enquanto que a erva mate cultivada no sistema que a gente chama solteiro, onde só tem erva mate, ela recebe uma grande quantidade de luz. Há uma produtividade maior até, inclusive, porém, um sabor mais forte, que foi até mais a chamada amargo que você colocou no início do programa, é mais amargo, mais forte. Então, a erva mate nativa, ela vem muitas vezes ou processada sozinha, ou fazendo blends, misturando com a erva mate cultivada, de modo a dar um meio termo para os vários mercados, né, que apreciam uma erva mais forte, uma erva mais suave. Professor, eu consigo pensar, lhe ouvindo, assim, vários fatores para a gente comentar sobre essas ervas mates cultivadas e a erva mate nativa, né? Do ponto de vista da técnica de cultivo e também do ponto de vista do impacto disso no meio ambiente. Porque eu fico imaginando que uma erva mate cultivada, ela também exige espaços de terra, que derruba uma mata que é nativa, aonde se vai cultivar. E a erva mate nativa não, porque ela floresce como parte daquele ecossistema. Na verdade, Bibiana, a gente não se aceita mais que alguém vá retirar uma mata nativa para plantar a erva mate. Ou plantar eucalipto, ou plantar pinos. Quer dizer, nós estamos falando de espécies exóticas e nativas. A ideia é que todo esse material é necessário, a gente precisa da madeira do eucalipto, precisa da madeira do pinos e queremos também saborear a erva mate, né? Mas nós vamos procurar utilizar Utilizar áreas que já em outro momento foram desmatadas, ou muitas vezes áreas de campo, certo? Ou intercalar culturas também? Exato, dá para montar um sistema intermediário, mas assim, hoje na agronomia, na agricultura, por um aspecto até de ambiental, social, a ideia é que se utilize dentro da propriedade aquelas áreas ociosas, muitas vezes, ou não, mas que não derrubando o mato nativo, o pouco ainda que a gente conseguiu preservar. Ao contrário, eu acho que aí vem agora terminado o cadastro ambiental rural, que foi uma exigência do novo Código Florestal, vai haver a necessidade de muitas propriedades recuperarem a sua reserva legal, né? Na região, no estado e boa parte do Brasil, há necessidade de manutenção de 20%, incluindo as áreas de preservação permanente, beiras de rios, beiras de lagos, nascentes, etc. Quer dizer, um movimento agora que está começando. Eu diria assim, talvez a partir do ano que vem, já os produtores rurais que têm algum passivo ambiental e que fizeram o cadastro ambiental rural, eles têm que aderir ao chamado Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Esse programa ele vai propor, em 20 anos, a recuperação desses 20% de reserva legal.
E é permitido pelo Código Florestal o quê? Plantar espécies nativas, ou, no máximo, que seja 50% da área com espécies exóticas, caso queira, né? E ela pode ser cultivada e plantada e comercializada. Então, eu vejo que a erva mate, por ser uma espécie nativa, tem um espaço muito grande no seu crescimento para ocupar essas áreas de reserva legal, então ser uma área dentro da propriedade que pode render economicamente o produtor. Bom, eu sei que você está curioso, eu também tenho outras perguntas, mas nós vamos fazer um rápido intervalo. E antes, quero conferir o depoimento do Leonardo, que é bolsista do projeto e conversou com a gente. A importância desses projetos, então, de pesquisa, ao meu ver, é que muitas empresas elas não têm esse tempo também disponível de ter um funcionário produzindo, testando. Assim, as universidades elas podem fazer convênios com empresas, por exemplo, para ter um aluno voltado somente para fazer esse tipo de pesquisa que ela gostaria de desenvolver e não tem, às vezes, nem tempo e nem dinheiro. Que a pesquisa também já serve justamente para a gente ter essas publicações, para as pessoas terem acesso no meio científico, não só no meio científico. As publicações elas são disponíveis em sites para as pessoas em geral darem uma lida, darem uma olhada, que sempre tem coisa interessante. Estamos de volta com a Universidade Aberta e hoje estamos falando de um assunto que quase todo gaúcho entende, o chimarrão. Cada um tem um jeito especial de montar o mate, de esquentar a água na temperatura ideal. Mas para fazer um bom chimarrão, a qualidade da erva é essencial. E é sobre isso que estamos conversando com o professor Alexandre Nienove, sobre um projeto cujo tema é a erva mate e outras formas de produção da erva mate, né? Professor Alexandre, nós podemos simular o ambiente nativo de crescimento da erva mate ou a ponto até de estimular que ela volte a crescer de forma nativa? Bom, existe um sistema hoje, mas já, vamos dizer assim, praticamente consolidado, numa parceria ali na região de Machadinho, né, com a Associação Produtores de Erva Mate de lá, Apromate, Emater e Embrapa Florestas, né, que fica localizada no município de Colombo, próximo de Curitiba, que tem auxiliado muito o Estado nesse aspecto da erva mate. E eles propuseram que um sistema, lembrando que a gente falou que a erva mate é irmã da araucária, ela cresceu nativa embaixo da araucária, então sobre um certo sombreamento. A proposta deles, e sabendo que isso pode melhorar a qualidade da erva mate, é não plantar uma população muito grande de outras espécies junto com a erva mate, mas um número em torno de 60, 70 espécies como grápia, canafístula, cedro, açoita-cavalo, araucária, enfim, outras espécies madeireiras nativas, de modo que a gente trabalha com desrama, retirando um pouco dos galhos para que o excesso de sombra também não prejudique em demasia a produtividade. Então, você faz o plantio num espaçamento tradicional, 1,5 por 3, 2 por 3, e intercala 10 por 10 metros, 12 por 12 metros, essas outras espécies que com o tempo vão sombreando e transformando um ambiente muito mais sustentável, né? Atrai mais pássaros, mais aves, recuperando enfim, a área nativa. Recuperando a área. E no futuro, talvez, essas árvores elas poderão ser utilizadas. Se pensa que se nós fazemos uma colheita de um erval comercial a cada ano e meio ou a cada 2 anos, o ideal eu diria que é 1 ano e meio, a cada ano e meio seria... Isso em 40 anos, que é o tempo suficiente para que essas árvores cresçam e pudessem, quem sabe, um dia ser utilizadas pelo produtor, nós faríamos também a reforma do erval. Então, ao mesmo tempo que ele reformaria o erval, ele poderia utilizar economicamente estas árvores nativas e refazer o processo novamente. Então, essa é a proposta. Enquanto essas árvores crescem, elas estão ajudando o meio ambiente, né?
Mas aos 40 anos, talvez tudo isso possa ser refeito novamente o processo e gerando um recurso em termos de madeira para esses produtores. Então, é um sistema muito interessante. Olha só, chimarrão, erva mate de boa qualidade, produtividade, agricultura. Vamos ver o que a equipe do Núcleo Experimental de Jornalismo reservou para nós no Fique Sabendo de hoje. Você sabia que o Brasil é um dos países que possui mais regiões agriculturáveis? Com mais de 8 bilhões de quilômetros quadrados, a estimativa de área plantada é de 79 milhões de hectares. O Brasil está em segundo lugar no ranking de maiores exportadores mundiais de alimentos, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A indústria de alimentos é o que mais emprega no país. Em 2018, gerou 13 mil novos postos de trabalho. Para 2019, se é esperado 40 mil novos empregos. A perspectiva de crescimento para este ano é de 2,5% a 3% do volume de produção. Professor, nós pensando nessa região toda de plantação hoje no Brasil, pensando na recuperação dessas áreas, né, e talvez até retomar o ciclo de produção da erva mate. Mas para retomar esse ciclo, para recuperar essa região, essa área plantada, né, fazer a recuperação do erval, a gente precisa de um princípio. O princípio é a muda. Exato. Uma boa muda. Uma boa muda. E como é que... Bom, se a gente não tem a planta mais nativa e precisa cultivar e transformar ela numa planta nativa de novo, que características essa muda tem que ter e como é que ela é produzida? Certo. Primeiro nós temos que falar como que é a erva mate. A erva mate é uma planta que a gente chama botanicamente de dioica. O que quer dizer isso? Existem plantas que têm flores somente femininas, que somente a parte feminina é viável, e plantas que somente a parte masculina é viável. Portanto, para obter uma semente, um fruto e a sua semente, é necessária a polinização por parte das plantas masculinas às plantas femininas. Quer dizer, elas não criam frutos por si só, elas precisam se encontrar. Não são de autofecundação, como a gente chama, né? Ela mesma se poliniza. Isso, portanto, gera uma variabilidade genética muito grande, porque é como nós, existe um pai e uma mãe. Os filhos podem ser parecidos com o pai, parecidos com a mãe, ou parecidos com nenhum deles, com o tio, com a avó, porque há uma recombinação de genes nessa polinização aberta que ocorre na natureza. Que, por um lado, é ótimo que existe essa variabilidade genética, porque óbvio que se entra uma nova doença, uma nova praga, o fato das plantas serem diferentes, sob esse ponto de vista, é uma proteção do material genético, de ser. Algumas são suscetíveis, outras podem ser resistentes. Mas, quando nós vamos pensar numa agricultura, como se pensa na fruticultura, onde eu quero aumentar a produtividade, que eu sei que existe entre essas plantas de erva mate, essa variabilidade, plantas que crescem mais, são plantas que produzem mais folhas, são plantas que se desenvolvem mais rápido, ou, quem sabe, tem algumas características, inclusive quimicamente, da folha que diferenciam. Se sabe que a Embrapa Florestas já localizou plantas que não têm cafeína ou têm um teor muito baixo de cafeína. Quando normalmente nós tomamos um chimarrão, a gente quer um chimarrão para, inclusive, além de socializar, é também para nos deixar mais despertos, né? Em função da concentração de cafeína. Mas para muitas pessoas que gostam do chimarrão, a cafeína pode não fazer bem. E que gostariam que tivesse no mercado, quem sabe, um pacote de erva de determinada marca descafeinado naturalmente. Perfeito. Como multiplicar uma planta superior que não tenha cafeína ou que tenha uma maior produtividade. Em quantidade suficiente para comercializar. Aí eu preciso, muitas vezes, cair na uniformidade. Eu preciso de uma certa uniformidade, como se faz na fruticultura. Variedades de pêssego, variedades de maçã. E aí entram os processos chamados vegetativos, que não envolvem a semente. Hoje, a maior parte das mudas ainda são multiplicadas por semente. E a gente vê no erval plantas que crescem mais, crescem menos, etc. Nossa proposta de trabalho é ter isso também, mas ter a possibilidade de se plantar clones, né? Plantas formadas a partir, no caso da estaquia, que é um segmento de ramo, que nós retiramos dessas plantas matrizes selecionadas e colocadas num ambiente de estufa, com sistema de irrigação por nebulização,
às vezes usando um fitorregulador de enraizamento, às vezes não. Esses são os nossos testes que a gente vê, para que a gente possa clonar aquela planta matriz. Ou seja, pegar uma planta matriz que é muito boa, que tem boa produtividade e um conjunto de características e reproduzir ela. E reproduzi-las, de modo que esse erval ele possa sem ter... a semente, reproduzir em mudas. Exato, sem a participação da semente. Né? Professor, toda essa questão da qualidade da planta que o senhor cita aí, me lembra muito aquela fala na nossa reportagem no início do programa sobre as questões de melhoramento genético, né? Essas culturas mais comuns, exóticas e que integram assim 100% da alimentação das pessoas hoje, que é trigo, a soja, tem um histórico de estudo e de investigação e melhoramento genético que possibilitam uma maior oferta, inclusive, de tipos dessas plantas no mercado, né? Como é que é esse histórico para a erva mate? Exato. Essas são as espécies que foram mostradas nos vídeos, são espécies muito antigas, né, que muitas pessoas foram melhorando e selecionando, o que a gente chama de domesticação, né, você selecionar aqueles materiais melhores. E quando um melhorista faz aqueles cruzamentos, essa primeira geração de cruzamento dele também tem essa variabilidade genética que acontece quando uma planta masculina ou várias masculinas e femininas se cruzam e você tem vários frutos com sementes que vão originar plantas diferentes. E o que é necessário fazer na área de grãos? Várias gerações até o lançamento da variedade, para que você vá retirando aquelas plantas diferenciadas e possa ter uma certa uniformidade dessa semente. Capaz, essa aqui é a variedade de soja, de milho, de trigo, enfim, tal, que é por semente, mas passado um processo de uniformização. E longo, né? E longo. A propagação vegetativa ela é direta. O fato de não envolver a semente, você pegar uma parte do ramo da planta, essa planta, pela uma propriedade que existe, que é a totipotência, ou seja, é a capacidade de uma célula vegetal, usada na cultura de tecidos, né? Partes muito menores que isso, reproduzirem integralmente uma planta inteira, com todas as suas partes. Quer dizer, uma micro parte dessa planta é capaz de fazer crescer um clone dessa planta com todas aquelas características genéticas. Nesse caso, a gente chama de cultivo in vitro, né? Porque é feito em laboratório. A estaquia seria um cultivo ex vitro. É uma propagação vegetativa, como é a cultura de tecidos in vitro. Mas ela é com partes maiores, né? São estacas de 10, 12, 8 centímetros. E no caso da erva mate, já existem muitos estudos para esses melhoramentos e para essas alternativas de muda, enfim? Então, como eu tinha comentado, na Argentina ervais clonados já é bem tradicional. No Brasil, está iniciando, nós estamos começando, a Embrapa lançou agora as primeiras variedades já clonais, né, variedades de plantas, determinadas plantas matrizes. Eles normalmente fazem o trabalho de pesquisa e depois fazem uma licitação para qual viveiro comercial vai multiplicar essas plantas, já que a função da Embrapa não é produzir mudas, é produzir a tecnologia, é chegar à variedade. E a partir daí, a iniciativa privada é que vai, vamos dizer assim, multiplicar em escala comercial para os produtores. Né? E no nosso caso aqui na universidade, qual é o caminho que o projeto já percorre? Trilhou. Então, nós temos um período aí de 9 anos, mais ou menos, que a gente vem trabalhando com espécies, ervas, plantas nativas que se originaram de forma nativa e dentro de ervais comerciais. Em Mato Castelhano, em Machadinho, né? A própria UPF, aqui a gente pega alguns materiais e a gente vem aí testando que é a capacidade de enraizamento. Porque os trabalhos têm mostrado assim que nós podemos ter uma planta de erva mate que não enraiza nada. Nenhuma estaca forma raiz. E outras chega a 100%, 90%, 80%. Então, quando me perguntam, às vezes, mas, professor, a erva mate enraiza? Eu digo sim e não. Depende da sorte de ter pego um genótipo, uma planta que tenha mais ou menos capacidade de enraizamento. É muito variável entre plantas. Então, esses resultados que a universidade, através do seu projeto de pesquisa, chegou, eles já foram aplicados. A gente já pode encontrar alguns desses tipos no mercado hoje. No mercado, não, mas no CEPAGRO, no Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária, esses materiais que a gente multiplicou, nós já montamos lá o início de um banco de germoplasma. Nós já temos essas plantas para acompanhar como que ocorre o desenvolvimento no campo.
Porque não basta apenas enraizar ou não enraizar. Eu preciso saber, agora colocada no campo, qual a porcentagem de sobrevivência, qual o desenvolvimento em relação a uma muda de semente, que é a muda tradicional. Porque caso isso não tenha um bom desempenho, o viverista não vai querer fazer desta forma a multiplicação. Nem o produtor vai querer comprar uma muda que não cresce, que não se desenvolve. E a gente tem tido bons resultados, principalmente com a erva mate cambona, que é aqui o material, uma variedade seminal, que é de semente, produzida na região de Machadinho. Ou seja, estamos engatinhando na pesquisa da erva mate aqui no Brasil. PF ainda é inicial, a gente trabalha com os alunos de mestrado, de doutorado, né, de graduação também, nos seus trabalhos de conclusão de curso. Então, a gente vem difundindo também a tecnologia, a ideia para que esses agrônomos, se não virarem pesquisadores, professores, mas no seu dia a dia, possam. Existe muda clonada, pode ter vantagens, enfim, essa é a ideia desse trabalho de pesquisa. E lembrando só, Biana, que eu não completei aquele sistema que eu falei de Machadinho, de intercalar outras espécies de árvores, a gente chama de sistema agroflorestal, né, que é um sistema que tem a erva mate e outras espécies. E eu acho que vai ser assim, como eu falei com a questão da reserva legal, eu penso que essa é uma das propostas muito interessantes para esse tipo de espaço dentro da propriedade rural. Bom, vamos conferir agora um pouco sobre a importância do projeto para quem produz a erva mate. E quem conta para a gente é a Laura. Então, a pesquisa científica nas universidades e também nas instituições de pesquisa, ela é fundamental para que se tenha essa ligação, então, da pesquisa com os produtores e que se possa trazer esses resultados aqui de laboratório e para os produtores terem, então, uma maior facilidade na produção de mudas, que essa produção seja mais rápida e se tenha uma produção de erva mate mais uniforme, conforme as características desejáveis dos produtores, que podem ser variadas, não somente uma maior produção, como também se pode se focar em uma característica específica que se queira da erva mate, como, por exemplo, um sabor mais suave ou mais amargo. Bom, o programa fica por aqui, mas você pode assistir as nossas reportagens no site nextjor.com.br e os programas na íntegra disponíveis em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!